Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje estou aqui de novo para fazer mais um vídeo para vocês. Acredito que esse é o sexto, né, vídeo sobre clientes chatos, né? Que no caso o que não faltam são histórias, né? E aí eu fico sempre pensando, né, que história eu posso contar para vocês. E hoje eu decidi contar para vocês uma história que eu acho que é bem comum até dentro do mundo aqui de atendimento ao público, né? No caso, eu enfrentei ali uma questão de uma cliente chata na questão de não aceitar a regra como ela é, né? E aí, no caso, ficar triste por causa desse conteúdo, né? Antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, tal. E também deixe comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Então vamos começar com a história, mas antes deixa eu primeiro explicar algumas coisinhas para vocês, né? Em primeiro lugar, quando eu falo clientes chatos, né, eu não me resumo apenas a clientes que são chatos, né? Mas sim clientes que de alguma forma me trouxeram algum tipo de problema, dor de cabeça, etc. Tal. Então a gente meio que faz ali um conglomerado ali, chamando tudo de cliente chato, para que a gente tenha ali uma palavra em comum que dê para a gente poder entender tudo de uma forma só, ok? Outra coisa interessante para se falar é que, olha, eu sempre tomo cuidado nos meus vídeos, né, de alterar, né, não só para um lado, mas um e outro, tal, ficar misturando sem parar o sexo, né, o gênero do cliente em questão. Por quê? Porque o meu interesse não é que ele seja identificado, né? Então, às vezes eu estou falando da pessoa como se ela fosse mulher, às vezes eu estou falando como se ela fosse homem, então propositalmente eu misturo, né? Até porque se eu só invertesse, ia ser fácil de vocês identificar, né? Além disso, também, dependendo do caso, quando o assunto é muito específico e acaba sendo fácil de identificar pelo assunto, eu também altero algumas coisas do assunto. Então, a gente poderia dizer que eu gostaria de contar a história como ela é na íntegra, mas eu preciso transformar isso num caso baseado em fatos reais, né? Então eu tenho que fazer ali algumas alterações para evitar que seja identificável, né? Mesmo assim, eu não duvido que a pessoa que vivenciou isso, no caso, ela deve identificar, né, com a história. Então, isso já é um aviso para você, né? Se você se identificou com a história e sabe que eu estou falando de você, não comete o erro de comentar nada nos comentários. Simplesmente ignora. Por quê? Eu estou tomando todo o cuidado para que você não seja identificado, aí você vai lá e se auto-identifica e a culpa não é minha, tá ok? Então, isso é muito importante saber, porque eu, gostando ou não da pessoa, eu tendo problema ou não com ela, eu sempre preservo os dados pessoais, sempre preservo a privacidade dessa pessoa, né? Então, por isso, eu tomo esses cuidados aqui, tá ok? Além disso, é importante também falar para vocês como é que eu tenho, então, essa questão de poder falar sobre clientes chatos, né? Da onde vem a minha experiência, né? Então, por isso eu vou explicar um pouco de leve para vocês como é que funcionam os meus serviços, tá ok? Bom, até o final do mês 3 agora, eu trabalhava inicialmente numa organização, né, em Ocaia, e eu oferecia serviços na prefeitura de Ocaia como consultor multilíngua, ou seja, atendia atendimento em português, né? Consultas de maneira geral, né? Eu ainda trabalho com essa organização, só que eu trabalho agora só. Eram 2 dias que eu trabalhava com eles, né? Um deles era a consulta, o outro era na escola, oferecendo suporte às crianças brasileiras, né? E esse serviço ainda continua, mas a partir do mês 4 desse ano, agora 2025, né? Acabou então o atendimento, eles decidiram encerrar o atendimento aos brasileiros, né? O atendimento em português, e com isso, então, esse trabalho eu deixei de fazer, tá ok? Foram mais ou menos 12 anos trabalhando com isso, então, para começar, eu tenho essa experiência, né? Fora isso também, eu trabalho com a prefeitura de Sua, né? Ali o serviço é um pouco diferente, né? Antigamente eu trabalhava contratado direto por eles, né, no caso.
e fazia também, no caso, esses atendimentos e consultas, né, aos brasileiros. Só que ali, diferente do Geocaia, ele era restrito só aos moradores de Sua, tá ok? E ainda continua dessa forma, restrito só aos moradores de Sua, né? Só que no decorrer, então, eu transformei o serviço num outro formato, né? Eu abri uma empresa e agora eu tenho uma empresa que trabalha nos assuntos relacionados à coexistência multicultural, né? E aí então agora eu tenho a licitação. Eles terceirizam esse mesmo serviço que eu já fazia antes, que seria o serviço de atendimento ao público, né? Tanto na questão de assuntos de consulta, né, a brasileiros, como também, de maneira geral, todo e qualquer tipo de consulta relacionada a estrangeiros eles passam para mim, né? Além também das traduções ali dentro da prefeitura, né, quando necessário, né? Só que antigamente eu ainda trabalhava presencialmente lá, 2 dias por semana. Agora, apesar de serem todos os dias, é tudo remoto, tá ok? Então eu atendo só por telefone, mensagem, etc, tal. Tem também os trabalhos ali que eu faço justamente relacionados à coexistência multicultural pela minha empresa, mas os meus clientes, de maneira geral, são o governo. Então, isso não conta muito, mas isso também já tem aí, ó, cerca de 6, 7 anos que eu tenho de experiência, né? Eu também, além disso, eu trabalho de forma particular como intérprete, tradutor e consultor, né? E isso já também tem mais ou menos os 12 anos iguais, né? Além de também oferecer um serviço de planos mensais, né? Para as pessoas, onde eu cobro um valor fixo mensal e ofereço ali vários benefícios. Muita coisa eu faço de graça, outras coisas eu faço com preço bem mais baixo, né? Então, no caso, esse é o meu principal sistema de trabalho, né? Inclusive, eu tenho bastante clientes e por causa disso eu tenho bastante experiência em inúmeros assuntos, ok? E é bom, no meio desse tipo de trabalho, que justamente aparecem os clientes chatos, né? Alguns que eu contei para vocês dentro das prefeituras, né? Outros em trabalhos particulares, tal, né? Mas de maneira geral, sempre tem algum tipo de cliente chato, né? Algum cliente que traz algum tipo de problema para você em algum momento, em alguma área aí da onde você atua, né? Inclusive, eu não duvido que outras pessoas que trabalham com atendimento, por exemplo, em lojas de produtos brasileiros, etc., também, se eles quisessem fazer vídeos, com certeza eles conseguiriam, porque com certeza tem cliente chato em qualquer tipo de atendimento ao público, né? E bom, uma vez que eu já deixei esse contexto para vocês, então agora vamos começar a história de hoje, né? A história de hoje é de uma pessoa que no caso, eu já conhecia essa pessoa desde antes, né? Ela nunca tinha usado os meus serviços de maneira geral, né? E aí, no caso, um dia ela passou por um problema de acidente de trabalho, né? E bom, querendo ou não, na minha região eu sou bastante conhecido, né? Então o pessoal sabe da qualidade do meu trabalho, né? E sabem que, principalmente em assuntos específicos, esses, por exemplo, de acidente de trabalho, etc, tal, eu sou muito bom em lidar com esse tipo de assunto, né? Não só pela questão de ser um bom intérprete, como na questão de também ter bastante experiência e ajudar a pessoa, auxiliar ela em como agir, etc, tal, aonde ir, né? E assim vai. E aí, então, nesse contexto, a pessoa entrou em contato comigo e disse que ela queria, no caso, resolver esse problema do acidente de trabalho dela, né? E que, no caso, então, ela precisava de um intérprete. Então, pediu para mim explicar sobre os preços. Eu expliquei tudo nas questões dos preços particulares, né, principalmente, né? E também expliquei para a pessoa sobre os preços pelo plano mensal, né? Expliquei toda a regra para a pessoa. Então, a pessoa ela estava ciente de toda a regra que envolvia, no caso, as questões de plano mensal e particular, né? Eu expliquei para a pessoa, né, que no caso, pelo plano mensal fica tudo muito mais barato, mas o sistema é uma coisa totalmente diferente, né? Porque é uma coisa bem diferente no caso, né? E aí a pessoa resolveu entrar, né? No caso, na época entrou os dois cônjuges, né? No caso, né? Para poder também, para caso venha a precisar por algum motivo, para que a criança desse casal pudesse também ser, como é que fala? Pudesse utilizar os serviços do meu plano, né? Então, já aproveitando tudo, a gente poderia tanto resolver as questões aí relacionadas a esse acidente de trabalho, como também qualquer problema relacionado à criança e qualquer problema relacionado ao cônjuge também. Então, com isso a família estaria toda segurada, né, com o meu serviço. E de inicialmente a gente não teve nenhum problema, né? A pessoa meio que... Só um pouquinho, gente, que apagou aqui. A pessoa meio que aos trancos e barrancos, ela me pagava direitinho e tal, né?
E apesar de que os planos mensais eles barateiam, deixam coisas de graça, vira e mexe, tem uma coisa ou outra que eu preciso cobrar a parte, né? E quando precisava cobrar a parte, a pessoa sempre me pagou direito, então até aí a gente não tinha nenhum tipo de problema, né? Fui acompanhando a pessoa no hospital, né? Para poder ir resolvendo ali todos os problemas relacionados aí ao acidente de trabalho, né? Também acompanhei a pessoa no departamento de normas trabalhistas para poder também resolver essas questões relacionadas ao acidente de trabalho. E aí, toda vez que a gente fazia lá como é que fala? A gente fazia oh meu Deus do céu, a gente fazia ali o serviço tal, né? A pessoa me pagava tudo direitinho, a gente não tinha problema com isso, né? Aí, até que um dia, a pessoa, acho que talvez seja porque ela conversou diretamente com o departamento de normas trabalhistas ou porque alguém comentou com ela alguma coisa, né? Mas ela chegou à conclusão de que existem casos em que o norma trabalhista, né, para esses casos de acidente de trabalho, eles pagam, né? Eles custeiam o intérprete também, ou seja, eles poderiam pagar isso, né? Dessa forma, então, a pessoa não teria esse gasto relacionado com o intérprete, né? Porque aí ela poderia cobrar, no caso do Departamento de Normas Trabalhistas, né? E aí, no caso, então, a pessoa veio me consultar sobre isso, falar para mim assim, olha, né, tem como você me fazer uma notinha relacionada a esses intérpretes aí que tá fazendo como é que chama? Do acidente de trabalho e também a notinha dos planos que a pessoa me pagava mensalmente. E eu falei para a pessoa, olha, né, eu posso fazer a notinha sem nenhum problema, né? Só que, né, você prova porque a pessoa inicialmente ela não me falou por quê, né? Mas eu já imaginei, eu falei assim, você deve estar pedindo a notinha para apresentar ela para o Departamento de Normas Trabalhistas para pedir para que eles reembolsem os seus gastos com intérprete, correto? E a pessoa confirmou, falou, não, é isso mesmo, né? Eu falei, olha, então, nesse caso, assim, eu posso te fazer a nota, mas essa nota não vai funcionar. E a pessoa, mas por que não, né? Falei, porque você não me pagou especificamente para fazer o intérprete ali do negócio do seu acidente. Você entrou num plano mensal que cobre um monte de coisa. Não só isso. E, inclusive, você, usando o plano mensal, você me mandou foto de coisas da escola, outras coisas também. Então, assim, eu vou te fazer um recibo que vai estar escrito que é um plano mensal, né, de suporte multilingüe, né? E aí eles não vão aceitar porque não é específico. E a pessoa falou para mim, então escreve aí que não sei o que não sei o que lá, que é para isso e tal. Eu falei, não, eu não posso assinar uma coisa que não é, né? E aí eu dei para a pessoa, né, uma opção. Eu falei, olha, uma coisa que a gente pode fazer, e aí funcionaria, né, todas as coisas que estão relacionadas ao como é que fala? Apesar de que isso vai me dar um trabalho desgramado, eu falei pra pessoa, né? Porque eu falei assim, se você pretendia fazer isso, você devia ter me avisado antes, né? Mas se for o caso, então, todas as coisas relacionadas ao acidente de trabalho, a gente tira do plano. Eu cobro de forma particular o meu preço normal particular, porque imagina, a pessoa no plano tinha muita coisa que eu não cobrava dela, né? Então, tipo assim, tá errado. Aí vão cobrir os gastos de uma coisa, sendo que na verdade normalmente eu cobraria. Ela tá usando um sistema de plano mensal que é completamente voltado para uma pessoa física. Eu já cobro barato, já pensando em toda a dificuldade que a pessoa tem em pagar, né? Ela vai conseguir um reembolso, então na verdade, se ela não vai ter gasto nenhum, então ela tem que pagar o valor que seria o oficial do particular normal, né? Até para que eu possa dar para ela um recibo específico daquilo, né? Que, ó, dia tal, intérprete dali do médico relacionado ao assunto tal, eu poderia fazer isso, entendeu? E eu falei para ela, então eu poderia fazer a conta de tudo, todos os negócios ali que você já até agora gastou, cobraria de você tudo no particular e te daria os recibos relacionados a tudo isso. Dessa vez escrito direitinho do jeito que você quer. Mas aí a pessoa ia ter um gasto
razoavelmente absurdo, porque, como eu disse, nos meus planos mensais eu cobro muito mais barato, além de ter muita coisa que eu não cobro. E isso vai desde, por exemplo, ligações que eu fazia que eu não cobrava, entendeu? Porque ligação para marcar hospital, tal. Tudo isso está dentro do plano. Então, no plano mensal eu não cobro, mas é óbvio, eu estou trabalhando, eu tenho que receber. Eu não cobro porque está dentro do plano mensal, né? Só que o plano mensal não seria coberto pelo negócio, né? Porque eles não aceitariam, não é específico, é um bagulho que vai além das questões relacionadas àquilo, né? Do acidente de trabalho. E aí eu expliquei para a pessoa e falei, olha, se for desse jeito dá para fazer sim, não tem problema nenhum. Mas a pessoa não gostou. A pessoa tipo, não, como assim não dá para fazer tal? E aí eu vou ter que gastar, vou ter que pagar. Mas eles vão te reembolsar. Não é qual que é o problema? Mas eu não tenho dinheiro para pagar agora. Tá falando, bom, mas aí é um problema à parte, né? Você teria que dar um jeito de conseguir esse dinheiro, você me paga, eu te dou o recibo, você pede o reembolso e esse dinheiro volta para você. Mas não, porque não custa nada você fazer o recibo. Eu falei, olha, não custa, eu faço o recibo. Mas eu tô falando que eu vou fazer o recibo e vai estar escrito lá que é do plano mensal, pô. Não vai funcionar, só tô te falando isso, eu faço, mas não vai funcionar. Porque eu já sei por quê. Porque eu já tive casos de outros clientes que também tentaram fazer com a parte de plano mensal e não funcionou. Agora, para funcionar, teria que ser no particular. E aí, no particular, eu cobro por cada serviço e aí eu posso especificar que o serviço era relacionado àquilo. Mas a pessoa não queria aceitar de jeito nenhum, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? E aí, depois de muita discussão, eu falei, então não quero mais. Não quero mais. Eu vou sair dos planos, né? E a pessoa, ela já vinha não me pagando os planos há alguns meses, né? Por causa da dificuldade. É como eu falo, eu sou uma pessoa assim que, bom, particularmente eu me considero uma pessoa boa, né? Mesmo a pessoa não me pagando, eu continuo, eu continuo é, 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 atendendo ela. Inclusive, esse era um dos problemas que eu tinha falado para a pessoa. Você precisa me pagar para eu te dar um recibo, né? Aquilo que você não me pagou, eu não tenho como te dar um recibo, né? E aí, se não me engano, a pessoa até falou que eu podia dar o recibo primeiro, que aí depois ela ia ter o retorno e ela me devolvia. Eu falei, não, eu não faço isso. Por quê? Porque se eu te der o recibo, tecnicamente você não tem mais que me pagar. Aí depois você pode bater o pé dizendo que você já pagou, porque você tem um recibo, né? E aí você não me devolve, como é que a gente fica? Né? Eu falei, não dá. Você me paga e eu te dou o recibo, né? E aí então foi essa discussão tal, e aí você podia me dar o recibo, eu já pedi o estorno e aí depois eu te pagava, eu falei, não posso, assim não dá certo, não tá errado, né? Ah, mas então por que você não faz o recibo aí desse jeito, ajustando para que dê certo? Eu falei, não posso, porque aí tá errado também, né? O que tá errado, eu não posso fazer, né? Falei, olha, eu tô te dando uma opção. Muda para o particular tudo, essa parte. Se você quiser manter o plano, você mantém para os outros assuntos tal. Muda para o particular, eu te cobro, você me paga. E aí você pede o retorno, né? Aí dá certo, né? E aí vai e tal, conversa vem. E a gente meio que não conseguiu chegar num acordo. E a pessoa decidiu então cancelar tudo. Então eu quero cancelar o plano, não quero mais usar seu serviço. Eu falei, tudo bem, você que sabe, né? E aí, no caso, eu expliquei para a pessoa na época. Eu falei, olha, então, mesmo assim, eu vou cancelar o plano aqui, mas você está me devendo esses meses que é do tempo ali que você utilizou, que você não me pagou, né? E a pessoa, tudo bem, eu vou pagar depois. E só que assim, depois disso a pessoa meio que parou de pagar, né? De vez em quando, eu não sou de cobrar, mas como a pessoa não pagava, não falava nada, de vez em quando eu dava ali uma cutucada, né? A pessoa chegou a pagar uma vez ou outra, né? Muito raramente ela pagou uma coisa ou outra, entendeu? Não foi também assim, tipo, não paguei, não pagou mais e dali pra frente não pagou. Não, ela pagou uma vez ou outra, né? E a pessoa ficou me enrolando durante muito tempo. E aí, eu não lembro muito bem o porquê, mas a gente teve uma discussão em algum momento, né? É, é, Acho que foi uma questão de tipo assim, a pessoa estava discutindo por que que eu estava cobrando aquilo ainda e não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, olha, eu estou cobrando ainda porque isso foi o que passou e você não pagou, né? Então você precisa me pagar. E aí nessa discussão toda a pessoa tipo, porque sabe, se você tivesse feito daquele jeito, teria tudo resolvido. E a pessoa ainda meio que ela não tinha aceitado bem aquela questão de eu não ter feito o recibo do jeito que ela queria. E eu falei, mas eu não posso fazer o recibo desse jeito. Não é do jeito que você quer, é do jeito que é, né?
E aí, então, nessa discussão toda tal, a pessoa falou tanta coisa que eu falei, olha, eu acho que você. Eu cheguei e resolvi dar uma dura na pessoa, porque, pô, caramba, complicado, né? Eu falei pra pessoa, eu falei, olha, você é uma pessoa que tem uma crença, né? Você é de uma religião. Tecnicamente você acredita em Deus, né? E Deus tá vendo tudo isso, meu. Será que você não percebe que o que você tá fazendo é muito ruim? Você está tentando de alguma forma me deixar como errado, só que na verdade o errado é você. Você está tentando me forçar a fazer o recibo de um jeito que eu não posso fazer. Você está tentando dar um jeitinho brasileiro, né? Você está tentando ali inventar um monte de coisa. E ainda por cima, quando eu falo para você que não posso, você tenta me culpar, tenta brigar comigo. E acima de tudo, você está me devendo e você não me paga, né? E agora você está começando a usar essa história aí do que eu não quis fazer para você para não querer pagar. Será que você não percebe que isso está errado? Você vai para o inferno desse jeito. Se você acredita em Deus e acredita na sua religião, você vai para o inferno desse jeito, né? E aí a pessoa se estressou ao extremo nesse momento, e aí falou, eu não vou pagar mais nada, e eu não quero mais falar com você, eu nunca mais quero ter contato com você. E eu falei, ó, você quem sabe, né? Fica na sua consciência. Você me deve, você ainda me deve, eu vou deixar ali a dívida para sempre ali, para eu lembrar que você me deve, entendeu? O dia que você quiser pagar, tudo bem, é só você entrar em contato, e aí a gente vai quitando a dívida, né? E aí, na minha opinião, você vai para o inferno. Porque tudo isso que você está resmungando foi tudo explicado para você antecipadamente. Me dou o trabalho de fazer uma explicação de 40 minutos para meus clientes antes deles entrarem nos planos, para eles saberem como funciona. E cientes eles assinam e entram no plano, né? E aí você, no caso, está querendo mudar toda a minha regra. A minha regra é minha regra. Do jeito que eu criei o plano, é como é. Não é do jeito que você quer. E aí a pessoa ficou tipo assim, não, porque você é isso, você é aquilo, tal. E no final das contas, então, meio que a gente nunca mais se falou, por assim dizer, né? Mesmo que a pessoa às vezes me encontrava na rua, a pessoa mudava de calçada, sabe? Ia para outros cantos e tal. Tudo bem, eu não me importo. Eu tenho a cabeça, como é que fala? Eu tenho a mente livre, né? Não me incomoda, eu sei. Como eu falei, na minha opinião, essa pessoa, quando morrer, ela vai para o inferno. Porque se ela acredita, ela tem que seguir a regra da religião dela, né? Então, ela vai para o inferno. Por quê? Porque, a maioria das religiões cristãs, né? Pelo menos, elas têm aquela coisa. Você pode fazer coisa errada, mas tem que se arrepender. A pessoa não está arrependida, então ela vai para o inferno. É a regra da religião dessa pessoa. Então, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, né? E por isso eu tô tranquilo, né? Então, tipo, a gente foi levando assim tal. Só que eu também sou intérprete por prefeituras, né? Então, as prefeituras às vezes me pedem para fazer serviços relacionados à cidade onde eu trabalho, né? Não esqueçam que eu trabalho em duas, então pode ser qualquer uma delas, né? E aí um dia a prefeitura me pediu para fazer um intérprete numa escola, né? E eu fui nessa escola fazer o intérprete, né? Normalmente é o meu trabalho, né? E aí eu cheguei lá, né? Cheguei cedo, inclusive, né? A pessoa se atrasou, né? Até aí tudo bem, porque tava lá esperando, eu vou receber pelo meu tempo mesmo, né? Tava lá esperando e de repente a pessoa aparece do nada. Quando a pessoa aparece do nada, eu vi que era ela, a pessoa, né? E até pensei comigo, falei, olha só, quem diria, né? Como que o mundo dá voltas, né? Agora você vai precisar fazer o intérprete, né? E aí então a pessoa ficou bem desconcertada, né? Chegou a sentar ali na sala pra gente fazer aquela conversa ali, professor, né? E responsável, né? Mas aí, justamente na hora que começou a conversa, a pessoa já começou a falar, tipo assim, né? Em português para eu traduzir, né? Assim, ó, né? Eu quero deixar bem claro que eu não quero que você como meu intérprete. E aí eu falei, olha, tudo bem, eu vou explicar para ele então, né? Então, vou traduzindo. Aí eu falei, olha, ela quer deixar bem clara que ela não me quer como intérprete, né? Aí o professor perguntou por quê, né? Eu perguntei o porquê. E ela assim, você sabe o porquê? Eu falei assim, acho que você não está entendendo, né? Eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou traduzindo, né? Eu sei
Bom, eu sei assim, eu sei o problema que eu tive com você, né? Mas eu sou profissional, eu não me importo, né? Agora, ele não sabe de nada. Ele está perguntando por que que você não quer, né? Então você poderia explicar do seu jeito, que eu posso traduzir, né? Ué, eu tive um problema pessoal com você, então por isso eu não quero que você se meta nos meus assuntos, não quero você como intérprete, né? Se quiser mandar um outro intérprete, tudo bem, mas se for para ser você, não quero então intérprete, não precisa de intérprete. Aí eu expliquei isso pro professor tal, o professor ainda meio que olhando para mim, ele resolveu perguntar agora para mim, não para mim traduzir, mas diretamente para mim. Ele falou assim: olha, não precisa traduzir. Se você puder me falar, né, o que aconteceu? Eu falei: olha, eu não posso te dar detalhes, né, por causa de questões de dados pessoais, obviamente, né, mas de uma forma simples, eu cheguei, como é que se diz, a trabalhar. Eu trabalho com contratos particulares, né? Então, assim, em um desses contratos particulares, ou seja, uma coisa fora aqui da prefeitura, eu tive problemas com essa pessoa, né? Bom, dentro desses problemas, na opinião dela, eu estou errado, né? E por isso ela não quer mais que eu faça um intérprete para ela, né? Tipo, ela não quer se envolver comigo de maneira nenhuma, não importa qual a situação, pelo visto, mesmo estando ali um problema sério com a criança dela, ela não quer, né? E, bom, particularmente, né, deixa eu te dar a minha opinião, eu acho que a opinião dela tem que ser respeitada, né? Se ela não quer, não tem como forçar, né? Aí o professor, tipo, não, então tudo bem, entendi, né? Eu falei: olha, então, bom, não tendo mais a necessidade de eu ficar aqui, eu vou embora, tudo bem, né? Aí o professor falou que tudo bem, né? Eu saí, né? Normal, né? E a pessoa ainda olhou para mim: espero que você entenda. Eu falei: olha, eu não tenho que entender nada. Eu recebi o pedido da prefeitura para vir aqui. Você disse que você não quer, se for eu, e tá tudo bem. Você tá dentro da sua, como é que fala? Do seu direito, né? De optar, né? Então, por mim não tem problema, não se preocupe, né? Aí eu peguei e fui embora, né? Até porque eu vou receber do mesmo jeito, né? Fui embora e tal. E depois disso eu nunca mais falei com essa pessoa realmente, né? Particularmente eu penso até onde vai o ego, né, das pessoas, né? O orgulho das pessoas, né? Ali, naquele momento, a pessoa poderia ter usado o serviço que é gratuito, né? Da prefeitura, afinal de contas, mesmo que a pessoa fale, se for outro intérprete, mas não tem outro intérprete, sou só eu, né? Não tem outro, né? E aí, então, tipo assim, se a pessoa utilizasse para ela, seria bom. Eu, particularmente, sou profissional, faria o trabalho normal, não tentaria prejudicar a pessoa de maneira nenhuma, né? Mas a pessoa não quer, né? Eu não entendo muito bem como funciona o pensamento de pessoas assim, mas eu tenho que respeitar, né? Ou seja, esse aí foi um caso, né? Que na minha cabeça foi bem interessante, sabe? Difícil de entender. Na minha opinião, assim, esse cliente, essa cliente, é hipócrita. É completamente hipócrita, porque a pessoa não pagou o que te devia, né? Resolveu tentar dar um jeitinho ali de ganhar um dinheiro a mais com acidente de trabalho. Eu dei uma forma de conseguir fazer isso, mas do meu jeito não queria, a pessoa queria fazer do jeito dela e eu tinha que me ajustar ao jeito dela, né? Então, tipo assim, não dá, gente, não dá, né? Então, para mim, isso é pura hipocrisia da pessoa, né? Mas, né? Tudo bem, como eu disse para vocês, para mim, a pessoa que acredita em Deus, então automaticamente acredita no céu e no inferno. Então, como a pessoa não se arrepende do que fez, então ela vai pro inferno. E para mim tá bom, tá pago, né? De certa forma, assim, né? Bom, acho que de maneira geral é isso, né? Espero que tenha sido interessante para vocês essa história. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso. A gente se vê então pelos caminhos da vida. No mais, é só. Tchau!